Olá pessoal do Se Liga, professor Daniel Gomes de Carvalho, e essa é a parte 3 da nossa série de vídeos sobre a primeira Revolução Industrial. Na parte 1, nos concentramos nos motivos, nas causas da Revolução Industrial. Na parte 2, continuamos as causas, motivos, mas falamos também das principais técnicas e tecnologias da Revolução Industrial. Nessa parte 3, vamos nos concentrar nas transformações sociais da Revolução Industrial. O que a Revolução Industrial muda na sociedade inglesa? E também nas transformações, evidentemente, políticas da sociedade inglesa. Vamos acabar nessa parte 3 fazendo um panorama da história política da Inglaterra até a década de 1860, que é geralmente a data que se usa para falar do fim da primeira Revolução Industrial. Lembre-se, se você não assistiu ainda a parte 1 e 2, assista antes de assistir esta parte, que é a parte 3. Porque se você não assistirá às partes 1 e 2, algumas coisas dessa aula você não vai entender, ou pior, você vai entender equivocadamente. Então, feito esse aviso, vamos lá. Se liga! O de cima sobe e o de baixo desce? Depende quem é o de cima e quem é o de baixo. Vamos ver o que mudou na sociedade inglesa, na estrutura social inglesa, com a primeira Revolução Industrial. Você sabe que na época da Revolução Industrial, eles faziam social tables, tabelas sociais. Eles faziam tabelas, eles os ingleses, de quantas pessoas, quantas famílias tem em cada grupo social, a partir das classificações deles. Vamos ver essa tabela? Eu vou mostrar aí a tabela para você. Assim como as tabelas de gráficos dos vídeos anteriores, eu tirei essa tabela do livro do historiador de Oxford, Robert Allen. Então, dá uma olhada na tabela aí. Essa tabela que você está vendo mostra os grandes proprietários, os landed, a burguesia, a bourgeoisie, as classes médias e baixas, lower e middle, os pequenos fazendeiros, os farmers, os trabalhadores urbanos, os workers, e a população mais empobrecida, os cottagers e os paupers. Tá? Ele mostra a quantidade de famílias nessa situação conforme os anos. Perceba, a primeira Revolução Industrial, ela começa ali mais ou menos em 1759 e termina mais ou menos ali em 1867, 1868, segundo algumas periodizações. Então dá para a gente ver por essa tabela que, por exemplo, as classes altas, os grandes proprietários, os landed, tá, os pares da Inglaterra, os peers, o número de grandes proprietários aumenta na época da Revolução Industrial. Mas não aumenta muito assim, passa de 29 mil famílias para 50 mil famílias. Tá? Percebe que o número de grandes proprietários, quer dizer, nobres, pares, a gentry, né, que eram os gentlemen, que era um grupo da nobreza, o clero e o próprio rei, eles nunca ultrapassam os 2% da população. Bom, embaixo deles está a burguesia. Burguesia significa o que nessa tabela? Nessa tabela produzida pelos ingleses, burguesia significava banqueiros, mercadores, industriais, advogados, altos oficiais, investidores e também os industriais. Tá? Então, a burguesia aqui inclui tanto os industriais quanto advogados, que hoje a gente costuma chamar mais de classe média e tal. Bom, perceba que a burguesia aumenta de 3% da população para 9% da população. Então, a quantidade de burgueses se multiplica por 4 na Inglaterra. Então, podemos dizer que a Revolução Industrial aumenta a quantidade de burgueses. Nesse entendimento aí de burgueses, também aumenta a quantidade de pessoas de classes médias. O que significava classes médias nesse caso? Lower e middle classes, né? As classes médias e médias baixas. Pequenos comerciantes e negociantes, professores, como eu aqui, clérigos e outros assalariados médios. Então, assim como a burguesia, a quantidade de pessoas das classes médias, médias baixas, aumentou muito. Agora, diminui a quantidade de farmers, quer dizer, pequenos e médios proprietários rurais. Em inglês, husbandmen e yeomen. Diminuem pela metade. Então, há nesse período um aumento da burguesia, um aumento das classes médias, um aumento tímido dos altos proprietários e uma diminuição da quantidade de pequenos proprietários, que são engolidos pelos grandes. A quantidade de trabalhadores urbanos triplica nesse período. E você vê aí que o número de pobres, cottagers e paupers, diminui. Porém, essa diminuição do número de pobres que vocês viram na tabela, ela tem um problema. Essa diminuição do número de pobres, ela acontece
Porque o governo inglês, que fazia essas tabelas, muda o conceito de pobre. Tá? Era pobre quem recebia um auxílio, que eram as chamadas Poor Laws. As Poor Laws eram leis, Poor Laws significa leis dos pobres, eram leis que existiam desde a época dos Tudor, que garantiam a partir das paróquias, um auxílio para as pessoas mais pobres financeiro. Então, era considerado pobre quem recebia esse auxílio. Só que o governo inglês retira do auxílio muita gente nesse período. Então, a gente não sabe ali se o número de pessoas pobres de fato existiu, de fato diminuiu, ou se o que diminuiu, o que mudaram foram os critérios, na verdade. Então, esse é um problema. Mas, de maneira geral, dá para ver ali na tabela a mudança que acontece na sociedade inglesa no período da primeira Revolução Industrial. Agora, uma outra tabela, também tirada do Robert Allen, que é a tabela dos ganhos, da renda. E aí dá para você ver quem ganhou mais com a Revolução Industrial e quem ganhou menos. Essa tabela é feita a partir da tabela anterior. Então, dá uma olhada aí. Aqui vocês observam, pela tabela, que a renda média da aristocracia, dos landlords, dos grandes proprietários, fica estável. Então, embora haja um aumento tímido da quantidade de grandes proprietários, de peers, de gentlemen, a renda média deles não cresce tanto. Diferente da renda da burguesia, que, como vocês percebem aí, cresce pra caramba. Ao passo que a renda média das classes médias e baixas diminui. Um tímido aumento, um aumento importante, até 1846, depois há uma diminuição. Tá? Uma diminuição. Aqui vocês observam que a renda desses pequenos fazendeiros cresce. O número de pequenos fazendeiros diminui, né? Talvez uma coisa esteja relacionada a isso. Agora, o que eu queria mostrar, que está marcado aí, é que durante a primeira Revolução Industrial, como nós falamos no nosso primeiro vídeo, a renda das classes trabalhadoras tem uma diminuída, depois ela volta a crescer, como vocês observam logo a seguir. Mas perceba que entre 1798 e 1846, a renda das classes trabalhadoras diminui. Só que vocês sabem, esses são gráficos feitos a partir de médias e dados gerais, extraídos ali das fábricas, das pesquisas feitas na própria época. Cuidado! Às vezes esses gráficos, eles nos dão respostas interessantes, nos dão números interessantes, mas eles podem esconder coisas. Por exemplo, se eu falo assim, a renda da classe trabalhadora diminui um pouquinho, ou logo depois aumenta um pouquinho, os salários médios escondem que, por exemplo, alguns grupos, como os tecelões, vimos na aula anterior, foram atirados na pobreza. Então, se você pegar os dados, por exemplo, dos tecelões apenas, e o Robert Allen tem também esses gráficos no livro dele, a renda dos tecelões cai brutalmente com a Revolução Industrial. Então, a renda média, essas rendas médias, população média, escondem, às vezes, esse tipo de coisa que é importante. E escondem outras coisas. Na Inglaterra do período, já existia dados, no século XIX, de expectativa de vida. E os dados de expectativa de vida da época mostram que a expectativa de vida das pessoas no campo estava lá entre 40 e 43 anos. E a expectativa de vida dos habitantes das cidades estava entre 30 e 33 anos. Quer dizer, isso indica pra gente que a mortalidade infantil, por exemplo, possivelmente era muito maior nas cidades do que nos campos. Tá? Se a gente pegar regiões camponesas da Inglaterra, como Rutland e Wiltshire, a expectativa de vida era quase o dobro de regiões industriais como Manchester e Liverpool. Evidentemente, estamos falando de fábricas da primeira Revolução Industrial. Estamos falando de trabalhadores que trabalham ali, por exemplo, diretamente com carvão, com a pudlagem do carvão, por exemplo, a purificação do carvão, né? Então, só um exemplo. Existia um tipo de doença que a classe trabalhadora contraía na primeira Revolução Industrial, que era uma doença nos pulmões, decorrente ali da poeira. Dados de Manchester indicam que 40% dos polidores de metais desenvolviam essa doença aos 30 anos de idade. E aos 40 anos de idade, essa porcentagem aumentava para 80%. Então, quase todos os trabalhadores que trabalhavam ali, por exemplo, com polimento de metais, contraíam esse tipo de doença. Então, isso explica essa expectativa de vida mais baixa nas cidades do que nos campos. As reformas urbanas que vão garantir nas cidades abastecimentos de água mais frequentes, mais purificados e sistemas de esgoto, são do final do século XIX.
Então a condição de vida nas cidades inglesas na primeira metade do século XIX era uma coisa ali terrível. Não existia ainda abastecimento de água regular, sistemas de esgoto. Existiu na Inglaterra do século XIX uma associação chamada British Association, Associação Britânica, para o avanço da ciência. E essa associação, ela fez uma estatística em 1870, a partir de muitos dados, para tentar saber qual era a altura e peso dos ingleses. Evidentemente, a Associação Britânica chegou à conclusão, a partir de muitos dados, que os trabalhadores das fábricas eram menores e pesavam menos do que os trabalhadores nos campos. No século XIX, eu não vou abordar isso nesse vídeo, vou abordar em outros momentos, mas só para vocês saberem, há um movimento no século XIX de criminalização da pobreza. Há um movimento no século XIX, por parte das elites inglesas, de dizer que o pobre é pobre porque ele é naturalmente inferior, geneticamente inferior. Esse movimento vai se associar ao assim chamado darwinismo social. Temos vídeos aqui no Se Liga sobre o darwinismo social. E esses dados, então, vão ser utilizados por essas pessoas preconceituosas, tá? Por esses grupos preconceituosos que vão tentar criminalizar a pobreza, falar que um morador de rua é morador de rua porque ele é naturalmente inferior, e essas bobagens que a gente sabe hoje que são bastante bobagens. Mas enfim, esses dados que eu mostrei aqui nessa primeira parte dão para vocês uma ideia geral, embora a gente possa criticar esses dados, mas nos dão uma ideia geral do que está acontecendo na Inglaterra na época da primeira Revolução Industrial. Então, como vimos agora nas tabelas, nos anos da primeira Revolução Industrial, o salário médio dos trabalhadores cai, depois há um crescimento. Mas nos primeiros anos da primeira Revolução Industrial, o salário médio dos trabalhadores cai. Isso é um dado, isso é incontestável. Tem várias e várias pesquisas sobre isso. A pergunta é, por que cai? Tem vários approaches, vários caminhos para a gente responder o porquê dessa queda. Tem vários caminhos. O primeiro caminho é que cai por uma questão política. Até 1815, nós temos a Era Napoleônica. E durante a Era Napoleônica, o Napoleão Bonaparte, para tentar vencer a Inglaterra economicamente, decreta um bloqueio econômico à Inglaterra. E, de fato, o bloqueio econômico gera dificuldades econômicas na Inglaterra. Então, alguns historiadores dizem que, na verdade, a condição dos trabalhadores cai, o salário dos trabalhadores cai na primeira Revolução Industrial por motivos externos, devido às guerras napoleônicas, etc, etc. Isso é verdade? Parcialmente sim. De fato, o bloqueio continental tem um papel nisso. Porém, as guerras napoleônicas acabam em 1814 e 1815. E os salários continuam caindo até 1850. Continuam estagnados ou caindo até 1850. Então, embora ela explique em parte isso, esse approach da guerra napoleônica não é um approach suficiente para explicar essa queda. Uma segunda explicação para a queda dos salários reais dos trabalhadores na primeira Revolução Industrial é uma explicação sobretudo política. Eu já mencionei na aula passada para vocês que é errado, está errado, gente, isso não é também uma discussão, isso todo mundo sabe que está errado, a ideia de que a burguesia inglesa chegou ao poder com a Revolução Gloriosa. Não, a burguesia só vai ter acesso de fato ao parlamento inglês, a gente vai ver isso ainda hoje, na década de 1830. Então, alguns dizem que a queda do salário dos trabalhadores se deve a motivos políticos, porque o parlamento inglês ainda era controlado pelos grandes senhores de terra. Ainda era controlado pela oligarquia agrária inglesa. Você tinha na Inglaterra dessa época os burgos podres, os rotten boroughs, né? Os burgos podres, que eram ali, às vezes, cidades minúsculas, que elegiam mais deputados que Manchester. Isso eram os burgos podres. Tá? Por isso, acaba com aquela visão que alguns de vocês, bobinhos, têm na cabeça de que a Inglaterra do século XVIII era uma monarquia parlamentar, moderada. Isso é coisa de quem não estuda história. Eu já vi canais do YouTube falando isso aqui. Tá? Todos nós sabemos que a monarquia britânica do século XVIII e XIX é altamente corrupta. Você tinha vários deputados ali, parlamentares, que foram eleitos por burgos podres. Tá? Isso é consenso, isso também não é uma discussão, isso é um fato da historiografia. Bom, então alguns dizem que é por isso que os trabalhadores se ferraram. Porque, por exemplo, em 1815, esse parlamento aprova as chamadas leis do trigo, as Corn Laws, que as Corn Laws proíbem a importação de grãos para a Inglaterra e assim encarecem o preço da comida. Alguns dizem que é por isso. Mas, bom, isso também explica. Mas não é suficiente, até porque as Corn Laws caem. A gente vai falar isso daqui a pouco. Um terceiro approach é o approach malthusiano, né? A gente já comentou
em vídeos anteriores que o Thomas Malthus lançou o seu ensaio em 1798. E o texto do Thomas Malthus foi muito popular na época. O Thomas Malthus dizia que se a receita dos trabalhadores for superior ao que eles precisam para sobreviver, eles vão ter mais filhos, e com mais filhos, com o crescimento da taxa de natalidade, com a queda da taxa de mortalidade, a população cresce e os salários voltam a diminuir novamente. Então, devido ao excesso de população, os salários caem. A gente sabe que esse approach malthusiano não está correto, né? Como eu falei para vocês, a gente sabe que quando a renda aumenta, na verdade a taxa de natalidade tende a diminuir. Tem sido assim nos últimos séculos. Porém, na época, muita gente acreditou nisso. Que a causa da pobreza era porque tinha muita gente no mundo. É porque as pessoas mais pobres tinham muitos filhos. Então, embora a gente sabe que não é isso hoje em dia, muita gente acreditou nisso naquela época. E tem gente que ainda fala isso hoje em dia, precisa se atualizar. O quarto approach, a quarta maneira de explicar esse empobrecimento, é a que está no livro do Schumpeter. Algum dia eu quero fazer aqui no Se Liga um vídeo sobre a obra, o trabalho do Schumpeter. O Schumpeter tem uma teoria que é conhecida como a teoria da destruição criativa. Creative Destruction Theory. A teoria da destruição criativa. O que é a teoria da destruição criativa do Schumpeter? É o seguinte, olha que legal. Para o Schumpeter, é um engano você achar que o capitalismo é caracterizado pela competição entre firmas iguais, similares. Não é isso. Pelo contrário, o capitalismo é caracterizado por ser um sistema revolucionário. Por que revolucionário? Porque ele é caracterizado pela constante introdução de novos métodos, novos mercados, novos produtos para novas demandas e a criação de novas demandas e novas formas de organização industrial. A gente vê isso cotidianamente. A criação de novas demandas, produtos, mercados, métodos, organizações e a destruição das antigas. Então é esse o caso. A introdução da Power Loom, a introdução do tear mecânico, foi a destruição do trabalho de vários tecelões. Tá? Então, o progresso criativo e a pobreza destrutiva, para o Schumpeter, são faces de uma mesma moeda, parte de um mesmo processo, que é, segundo ele, o fato essencial do capitalismo. Para ele, para Schumpeter, o fato essencial do capitalismo é a destruição criativa. A frequente e revolucionária inserção de novos métodos, novas demandas, novos produtos, que necessariamente acabam destruindo métodos, produtos antigos. Então, sempre você vai ter a destruição de antigos setores, que vai provocar um monte de desemprego, queda de salários, para a construção de novos. Tá? Isso faz parte do próprio sistema capitalista na acepção do Schumpeter. Depois a gente pode aprofundar isso em um vídeo específico sobre esse tema aqui, se vocês quiserem. Mas isso nos ajuda a entender, né, a pauperização de vários trabalhadores do artesanato da manufatura nesse contexto da Revolução Industrial. E é claro que, além de tudo isso que a gente falou, a primeira Revolução Industrial também tem como consequência a introdução de uma disciplina específica do trabalho. O David Landes, historiador que eu já mencionei nos vídeos anteriores, ele fala assim, a fiandeira girava sua roda, ela girava sua roda para a produção de fios, sem um supervisor da sua casa, da sua manufatura. O tecelão corria sua lançadeira em casa. Tá? Então, o trabalho artesanal, o trabalho manufatureiro, era em geral um trabalho feito em casa, ou em família, mas com ajudantes, com jornaleiros, né? Trabalhadores que trabalhavam em jornada de trabalho e recebiam para isso. Já havia uma disciplina importante no trabalho manufatureiro, a gente não pode também idealizar o trabalho manufatureiro no sentido de, eles trabalhavam na hora que eles queriam, também não era bem assim. Tá? Os historiadores mostram uma divisão de trabalho importante nas manufaturas, mas agora é fato que há uma disciplina regulada pelo relógio, pela hora de entrada, pela hora de saída, de maneira muito mais intensa do que em outras épocas. Quem quiser um texto sobre isso, tem um historiador chamado Edward Thompson, um clássico da historiografia inglesa, que ele tem um livrão chamado Costumes em Comum, e lá ele tem um capítulo relativamente curto, tá, uns 30, 40 páginas, chamado Tempo, Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial. Nesse capítulo, Tempo, Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial, o Thompson ele menciona maneiras com que outros povos, em outras épocas, lidavam com o tempo.
Então, por exemplo, ele fala de monges na Birmânia, em que as pessoas perguntavam, que horas você acorda? E os monges da Birmânia respondiam, eu acordo quando eu consigo, tem luz suficiente para eu ver as veias da minha mão. Eu acordo quando tem luz suficiente para eu ver as veias da minha mão. É um tempo de vida dominado pela natureza, né? Não pelo relógio. Ele cita, por exemplo, grupos no Madagascar que falavam assim, a pessoa morreu no tempo para fritar um gafanhoto. Eu vou resolver esse problema no tempo de cozer um arroz. Quer dizer, é isso, é você medir o tempo não por um relógio preciso, universal, único e mecânico, mas pelo ritmo da própria natureza. Tá? Ele cita também os estudos do Pierre Bourdieu. Aqui temos no Se Liga um vídeo da Renata sobre Bourdieu, quem quiser. Mas estudos do Pierre Bourdieu, de grupos na Argélia, que tinham uma certa indiferença em relação ao tempo. E o Bourdieu mostra como que para essas pessoas era impossível a ideia de você poupar tempo, gastar tempo, economizar tempo, controlar. Quando você usa essas expressões, controlar tempo, gastar tempo, poupar tempo, economizar tempo, você está tratando o tempo como dinheiro. Você está tratando o tempo como uma coisa única, universal. E essa sua percepção do tempo não é uma percepção que sempre existiu. É uma percepção que tem muito a ver com o capitalismo, com a indústria, com os tempos mais modernos. Com os tempos mais modernos. Várias coisas. Vou te dar um outro exemplo. É na época da Revolução Industrial, lá na França, que o Napoleão Bonaparte baixa uma lei obrigando todo mundo a ter sobrenome. Professor, você está dizendo que muita gente não tinha sobrenome? Não. Para quê? O Napoleão Bonaparte baixa uma outra lei obrigando as pessoas a registrarem as suas casas, para controlar melhor. Tá? E mais, era muito comum que as pessoas comuns, claro, não os reis, mas as pessoas comuns não soubessem quantos anos elas tinham. Era muito comum isso. Você fala, deve ter uns 40, 50 anos. Essa medição do tempo, dos dias, das horas, obcecada, com um relógio universal que vale para todos os cantos da Terra, isso é muito novo. Tá? Por exemplo, durante a Revolução Industrial, na era Meiji, que é quando o Japão se industrializa, na época já da segunda Revolução Industrial, é na era Meiji, quando o Japão industrializa, que o Japão vai adotar o relógio de 24 horas. O Japão não tinha esse relógio, tinha outras medições do tempo. E por que o Japão adota o nosso relógio de 24 horas? Ora, porque o Japão está fazendo comércio com o mundo inteiro, então para fazer esse comércio e essa produção, o Japão tem que estar alinhado às medições de tempo do mundo. Então é isso. Até o século XIX, os relógios de sol, os sinos, ainda eram fortes na Inglaterra. Então com a Revolução Industrial, vem a disciplinarização do trabalho, o Fordismo e o Taylorismo são da segunda Revolução Industrial, a gente vê isso no nosso vídeo sobre a segunda Revolução Industrial, se vocês quiserem esse vídeo, claro, peçam sempre aí. Mas, aqui a gente já tem o Thompson, nesse artigo que eu citei para vocês, ele cita uma siderúrgica, que é a siderúrgica Crawley, e ele mostra como lá, por exemplo, o código da siderúrgica obrigou a ter guardas no relógio. Porque como não havia o horário de Brasília ainda, o que ia disciplinar o tempo dos trabalhadores ali era o relógio da fábrica. Só que um trabalhador podia ir ali no relógio da fábrica e dar uma mudadinha no horário para sair mais cedo. Então a siderúrgica começou a colocar guardas para vigiar o relógio e garantir que se efetivasse aquele tempo de trabalho. É na siderúrgica Crawley que eles começam a determinar que tem que ter um tempo exato para almoço, um tempo exato para café, um tempo exato para entrada e para saída. Se você tem um trabalho na manufatura, na sua casa ou com poucos ajudantes, não necessariamente esses horários precisam ser seguidos, até porque com frequência um trabalhador na manufatura alternava o trabalho na manufatura e o trabalho nos campos. Tá? Aqui é uma outra maneira de lidar com o tempo que o capitalismo industrial coloca aí com muita força. É como eu estava conversando agora com o Jailson, que vocês não estão vendo, mas está aqui filmando, né? Primeiro você mecaniza a produção, e quando você começa a submeter o trabalhador a essa disciplina industrial, tem hora para chegar, hora para sair, hora para o café, hora para o almoço, hora para produzir, você começa a mecanizar também o ser humano, né? Mecanizar também a produção humana. E é disso que eu quero falar agora, porque é o seguinte, no final do século XVIII, todas as fábricas inglesas juntas tinham ali no máximo 80 mil pessoas. Então ainda era, perto das milhões de pessoas que já existiam na Inglaterra, uma quantidade mais ou menos pequena. Agora, como eu falei para vocês, muitas pessoas são substituídas por máquinas. As pessoas são atiradas na pobreza. Elas passam a sentir aquilo que o Marx, no Capital, chama de a dupla liberdade do proletário. Qual que é a dupla liberdade do proletário? Vender sua força de trabalho onde dá ou morrer de fome.
né? Essa é a liberdade da classe trabalhadora, diz o Marx lá no Capital. Bom, há um movimento, então diante dessa expulsão de trabalhadores que são trocados por máquinas na Inglaterra, há movimentos de pessoas que passam a quebrar máquinas. O movimento dos quebradores de máquinas. Vocês sabem que os quebradores de máquinas já foram muito criticados, inclusive por pessoas de esquerda. O Marx, no livro 1, seção 4 do Capital, quando fala desses quebradores de máquina, fala deles como se fossem uma espécie de pessoas ingênuas. Fala, são pessoas que não distinguem a máquina e o emprego capitalista da máquina. Quer dizer, é como se esses quebradores de máquinas fossem pessoas que culpabilizassem as máquinas pelo problema. E o problema não é a máquina, mas a maneira como elas estão sendo usadas substituindo os trabalhadores. Porém, as historiadoras, os historiadores, não concordam mais com isso. Hoje, nós não enxergamos mais esses quebradores de máquinas como irracionais, oponentes do progresso. Se vocês quiserem um autor que estuda isso, claro, quem está pensando no vestibular não precisa conhecer nome de autor, desses autores historiadores, mas quem quiser se aprofundar, tem um historiador chamado Kevin Binfield, que tem um texto sobre os luditas, e lá eu vou ler o Kevin Binfield diz: os luditas não eram anti-máquinas. Isso é uma visão errada, preconceituosa. Os luditas, eles tinham consciência, eles queriam que essas máquinas fossem dirigidas e utilizadas pelos trabalhadores. Então, o que os luditas faziam, o que os quebradores de máquinas, que vão ser chamados de luditas, já explico por quê, faziam, era usar a máquina como ali justamente como uma maneira de negociação. Então, vou quebrar a sua máquina para que porque eu sei que eu estou quebrando o seu capital. Quebrar a máquina é quebrar o dinheiro que você está investindo. Então, vou destruir a sua máquina como uma forma de barganha. Esse é o termo que ele usa. Que essa quebra de máquinas era uma forma de barganha coletiva dos trabalhadores por meio de sublevações. Então, era um uso consciente. Seja como for, em 1788, o governo inglês decreta deportação para a Austrália de quem for quebrador de máquinas. Se é um quebrador de máquinas, você é deportado para a Austrália. Tá? Entre 1811 e 1816, quer dizer, quando a Inglaterra está vivendo a crise decorrente das guerras napoleônicas, é mais uma onda de quebradores de máquinas na Inglaterra. De novo, 1812, o governo inglês decreta pena de morte para quebradores de máquinas. Em 1830, temos movimentos parecidos no campo, na década de 1830. Em 1830, temos movimentos parecidos no campo de quebradores de máquinas que substituíam e eliminavam trabalhadores dos campos. Tá? Trabalhadores dos campos. Nos campos, havia um nome forjado de um suposto líder dessas revoltas, que era o Captain Swing, Capitão Swing. Tá? No caso das cidades, eles falam num tal de General Lud. Tá aparecendo aí agora para vocês uma imagem, que é a imagem desse suposto General Lud ou Rei Lud. O Rei Lud ou General Lud era uma figura mítica utilizada aí pelos operários nessas suas revoltas. Então, por exemplo, às vezes, os burgueses, os donos das fábricas, recebiam cartas com o endereço de escritório do Ned Lud, da floresta de Sherwood. Tá? Então, Captain Swing, Ned Lud, essas figuras míticas eram utilizadas aí pelos trabalhadores para colocar um nome, uma liderança, suposta liderança nas suas revoltas. O nome do General Lud, por exemplo, aparece em textos medievais. Há alguns trabalhos de historiadores que acham que deve ter existido um tal de Lud, mas seja como for, eles eram chamados por isso de luditas, esses quebradores de máquinas. Mas espero que vocês tenham entendido que é enganosa e que é mítica essa visão dos luditas como inocentes, ingênuos e tal. Inclusive, os historiadores, naquele livro do Kevin Binfield, que eu citei para vocês, citam indícios também de uma Lady Lud, uma mulher Lud, e de várias mulheres que participam também da quebra de máquinas. Então, o nascimento aí do movimento dos trabalhadores não é, na Inglaterra industrial, restrito aos homens. Há uma participação feminina bastante ampla. Bastante ampla. Hoje existem também os neoluditas, nos dias de hoje, pessoas que fazem uma crítica ou até uma oposição ao uso das máquinas e ao lugar para onde isso está nos levando. Mas isso, enfim, é uma discussão para um outro momento. Os luditas, portanto, foram muito importantes para a história do movimento operário, para a história da classe trabalhadora. Além dos luditas, nós temos outros movimentos importantes do final do século XVIII e começo do século XIX. Bom,
influenciados pela Revolução Francesa, a gente tem um movimento de trabalhadores ingleses exigindo coisas como a democracia, o fim da corrupção no parlamento, a maior representatividade das pessoas mais pobres no parlamento. Como eles estavam ligados à Revolução Francesa, esse movimento ficou conhecido na história como o movimento dos jacobinistas. E os jacobinistas tinham como principal referência intelectual alguém que era um intelectual pensador iluminista, mas apesar dele ser iluminista, ele era de uma origem artesã, operária. Ele era filho de fabricantes de espartilhos. Tá? O nome dele era Thomas Paine. O Edward Thompson, aquele historiador que eu citei agora há pouco, no livro dele chamado A Formação da Classe Operária, ele chama o Thomas Paine, o texto do Thomas Paine, Os Direitos do Homem, de o texto fundador da classe operária inglesa. Nesse texto, Os Direitos do Homem, o Thomas Paine defendia o voto universal. Depois o Paine vai apoiar a amiga dele, a Mary Wollstonecraft, que vai falar em voto universal feminino, para as mulheres também, universal mesmo, não só universal para os homens. O Thomas Paine vai defender um dinheiro dado pelo Estado para as pessoas mais pobres, para que elas coloquem os filhos na escola. Depois, mais velho, o Thomas Paine vai escrever um texto chamado Agrarian Justice, traduzido em português como Justiça Agrária, no qual ele vai defender uma renda básica universal. Quer dizer, todo mundo deve receber uma renda básica do governo, do Estado. Bom, o Thomas Paine, obviamente, foi condenado à morte na Inglaterra. O texto dele foi muito lido pelos trabalhadores, porque como ele, Paine, era de uma origem mais humilde, ele não tinha frequentado a universidade, ele era autodidata, ele sabia como escrever para os trabalhadores ingleses. Trabalhadores protestantes, e ele também teve uma formação protestante, no caso, não exatamente protestante, no caso Quaker. Né? Ele era dos Quakers, dos Quakers, que era um grupo ali de religiosos cristãos muito fortes na Inglaterra, que eram contrários à pena de morte. O próprio Paine era contrário à pena de morte. Bom, os trabalhadores, muito ligados ao pensamento do Paine, que foi condenado à morte pelo governo inglês, por isso que o Paine fugiu da Inglaterra e nunca mais voltou, Paine não pôde nem ser enterrado na Inglaterra. Enviaram os ossos do Paine para a Inglaterra e perderam os ossos, porque não podia enterrar, não autorizaram, e ninguém sabe até hoje. Bom, ninguém vai mais saber, imagino, onde estão os ossos do Thomas Paine. Mas os trabalhadores ingleses formaram uma sociedade de correspondência. A Sociedade de Correspondência de Londres, que o Eric Hobsbawm, historiador, chama de a primeira organização independente da história da classe trabalhadora. E é por isso que o governo inglês, entre 1799 e 1800, passa a proibir movimentações e a barganha coletiva de trabalhadores em relação aos patrões ou em relação ao governo. O Adam Smith morreu em 1790. E os textos que as pouquíssimas coisas que o Adam Smith escreveu no último ano de vida indicam que ele deveria ter apoiado a Revolução Francesa, que ele era simpático à Revolução Francesa. Só que nesse momento, o parlamento inglês, que era eleitores de Adam Smith, começou a falar que não, o Adam Smith nunca apoiaria a Revolução Francesa. E aí o parlamento inglês começa a falar que eles defendem o liberalismo só no campo econômico, e não o liberalismo, as liberdades e tal, no campo político para todas. Né? Enfim, é engraçado que essa separação entre liberalismo econômico e liberalismo político não é uma separação que existe nos liberais clássicos, como Adam Smith. Essa separação é uma criação da classe dominante política e econômica inglesa desse período para poder dar uma desculpa de privar os trabalhadores dos seus direitos políticos, direito de barganha, de reunião, e ao mesmo tempo defender o liberalismo econômico. Então perceba que essa separação, que às vezes é apresentado como é assim, tem dois liberalismos, na verdade ela própria é uma construção ideológica, feita tendo como objetivo legitimar uma exclusão dos trabalhadores do poder político que está sendo feita nesse momento na Inglaterra. Agora eu quero que vocês deem uma olhada em mais um gráfico, que também está lá no livro do Robert Allen, que é o gráfico do preço do trigo na Inglaterra. Dá uma olhada. Perceba que pelo gráfico, na era napoleônica, em 1815 ali, há um aumento do preço do trigo. Esse aumento se deve às guerras napoleônicas, ao bloqueio continental. Só que, como você percebe, logo após as guerras napoleônicas, o preço do trigo na Inglaterra cai muito. O preço do trigo na Inglaterra cai muito. É aí que as elites inglesas votam, ainda no ano de 1815, as Corn Laws. Elas não são leis do milho, tá? Que corn, no inglês dos Estados Unidos de hoje, é milho, mas corn nesse contexto são grãos. Tá? É a lei, sobretudo, do trigo. Né? Então, essas Corn Laws, votadas pelo parlamento, elas proíbem
a importação de trigo. Tá? Ora, se você proíbe a importação de trigo, você restringe a concorrência, você beneficia os grandes proprietários de terra e o preço da comida cresce. Se o preço da comida cresce, isso aumenta toda a cadeia de produção. Isso não tem impacto só na comida, né? Que nem o Brasil de hoje. Se cresce o preço da gasolina, cresce o preço de um monte de outra coisa que depende do transporte, né? Então é isso. Bom, com isso, vocês veem que depois o preço do trigo volta a aumentar. As Corn Laws, elas são importantes para você entender que, nesse momento, a burguesia industrial, urbana, começa a fazer uma maior oposição ao parlamento, que, como eu falei para vocês, ainda é dominado por senhores de terra. Essa medida é uma medida que beneficia os senhores de terra, os produtores de trigo e tal, né? E a burguesia, devido ao fato disso, aumentar os custos da produção, a burguesia se opõe às Corn Laws. E a burguesia inglesa, os industriais ingleses, as elites inglesas, industriais, urbanas, começam a levantar a bandeira do liberalismo econômico contra as Corn Laws. Começam campanhas contra as Corn Laws para que haja importação de trigo, para haver concorrência e assim o preço do trigo cair. Tá? Então a aprovação das Corn Laws mostra bastante, primeiro, como o parlamento era dominado por essas elites agrárias, com medidas protecionistas. Segundo, como uma burguesia agora vai defender uma reforma no parlamento. A burguesia percebeu que ela tem que ter maior influência no parlamento para conseguir medidas que a beneficiem. Se o parlamento continuar dominado pelas elites agrárias, leis como essa vão continuar passando. Então veja, a aprovação das Corn Laws convencem a burguesia inglesa, no sentido mais amplo do termo burguesia, que a gente viu no começo do vídeo, da necessidade de uma reforma eleitoral na Inglaterra. Que o parlamento não seja mais controlado apenas por senhores de terra, que não haja mais burgos podres. Na década de 1830, temos um monte de revoluções na Europa. Depois podemos fazer um vídeo aqui sobre essas revoluções, se vocês quiserem, peçam aí embaixo. Mas durante essas revoluções, a necessidade de reforma dentro da Inglaterra cresce. É aí que no ano de 1832 é aprovado na Inglaterra o Reform Bill. Enfim, leis aí de reforma. Essas leis de 1832 dão direito de voto e de acesso ao parlamento à burguesia. Então é nas reformas de 1832 e não na Revolução Gloriosa que a burguesia passa a ter de fato acesso ao parlamento. Então o eleitorado inglês era de 400 mil pessoas e com a reforma de 32 se expande para 650 mil homens, ou seja, 1/5 dos homens adultos na Inglaterra tinha direito ao voto. Perceba que a Inglaterra ainda está bem distante de uma democracia. Então, a ampliação de 32 permite que 1/5 dos homens votem. E quais homens? Os mais ricos. O voto, portanto, é censitário. Mas com as reformas de 32, os interesses mercantis, comerciais, burgueses têm maior força no parlamento. A oposição às Corn Laws crescem. 56 burgos podres são abolidos. Então há uma reforma, de fato, eleitoral, diminui a corrupção, embora, claro, está longe de extinguir. E são feitas depois algumas medidas na Inglaterra inspiradas na França. Por exemplo, a instauração da meritocracia no serviço público. O serviço público por concurso. Isso é uma coisa napoleônica. Tá? Os primeiros exames públicos, concursos públicos na Inglaterra, são de 1855. Tá? 1868, os impostos direcionados para a igreja, né, o dinheiro que você pagava de imposto que ia para a igreja anglicana, é abolido. Isso também é feito à luz da Revolução Francesa. Então são feitas várias reformas na Inglaterra nesse contexto. A Inglaterra aboliu o tráfico de pessoas escravizadas, o tráfico humano, em 1807. A independência do Haiti foi em 1804. É claro que a abolição do tráfico é também uma maneira da Inglaterra evitar que nas suas colônias acontecesse algo como no Haiti, né, como a grande revolução haitiana. 1833 é a abolição oficial da escravidão no Império Britânico, mas não devemos nos enganar. A abolição oficial da escravidão no Império Britânico não significa que, inclusive, capitalistas continuem a se beneficiar da escravidão. Lembra que, por exemplo, no Brasil, no Oeste Paulista, há a cultura do café com a escravidão, depois vem os imigrantes e tal, mas tem o Vale do Paraíba, que é predominantemente escravocrata. Então lembra da expansão da escravidão aqui no Brasil na época da Segunda Revolução Industrial, com a expansão do café,
que, por sua vez, era consumido pelos trabalhadores nas indústrias. Então, o fato do Império Inglês abolir oficialmente a escravidão não significa que não haja, né, ligações desse capitalismo com a escravidão. Tem toda uma discussão para quem quiser se aprofundar, indo aqui além dos vestibulares. E os historiadores e historiadoras hoje discutem muito a questão da segunda escravidão, que foi um conceito criado pelo historiador Dale Tomish, né, para pensar a mudança nas dinâmicas da escravidão nesse momento do século XIX e como ela acaba aumentando nesse contexto da expansão da Revolução Industrial, da expansão do capitalismo. É preciso lembrar também que, por exemplo, a expansão da Revolução Industrial aumenta na África a produção, né, a extração do óleo de palma e do azeite de dendê, que era usado como lubrificante nas máquinas e nos equipamentos ferroviários, além também do sabão e das velas. Né? Então há uma expansão de uma determinada produção, mais monocultura, né, de monocultura em várias partes do mundo, em decorrência também da Revolução Industrial. Eu disse para vocês também que desde a época da monarquia Tudor, havia na Inglaterra poor laws, leis dos pobres, que garantiu alguma assistência às pessoas mais pobres. Acontece que eu falei para vocês, no primeiro vídeo dessa nossa série, que a população inglesa cresceu pra caramba nesse período, né? Eu mostrei números e tal. Ora, se a população inglesa cresceu pra caramba, o número de pessoas, o custo das poor laws, das leis de assistência, também cresceu. Aí que em 1834, o parlamento inglês vota uma nova poor law. Com a resistência dos Tories, dos conservadores, é aprovada uma nova poor law. E essa nova poor law diminui a quantidade de pessoas que vão ganhar essa assistência, que vão ganhar esse dinheiro. As novas poor laws, elas estabelecem que as pessoas que são aptas para o trabalho, que são adultas e tal, elas não devem receber essa assistência. Elas devem trabalhar nas workhouses. As leis das workhouses, das casas de trabalho, são leis do século XVIII, mas as casas de trabalho eram poucas no século XVIII, em 1723, que é aprovada essa lei. Agora, as casas de trabalho se difundem. Então, dá uma olhada na fotografia, que eu vou apresentar para vocês, que é a fotografia de uma dessas workhouses em Londres. Dá uma olhada. Essa fotografia ela é mais recente, né? Ela é do ano de 1900. Mas aí dá para vocês pensarem, né? Então, essas casas de trabalho, elas tinham de fato as prisões como modelos. Altos muros, uma disciplina carcerária, a separação dos membros das famílias, um trabalho pesado para os homens, refeições magras e em silêncio. Então essas workhouses, elas eram propositalmente desconfortáveis, feitas para que seus habitantes quisessem sair de lá rapidamente. Tá? Alguns críticos na época, como Carlyle, grande escritor, viam essas workhouses como expressões da criminalização da pobreza e da intenção das elites de exterminar as pessoas mais pobres. Quem supervisionava as workhouses era um conselho de pessoas eleitas pelas pessoas mais ricas de uma determinada região. Assim percebemos que em vez da caridade ou em vez das leis estatais para ajudar os pobres, como aquela defendida pelo Thomas Paine, porque veja, o Thomas Paine ele defendia que houvesse uma lei estatal para garantir uma renda básica para todos. Os conservadores, como Edmund Burke, eram defensores da caridade. Vigora nenhuma posição nem outra a ideia da integração pelo próprio trabalho. Essa é a ideia das workhouses. Nem a caridade, inclusive vários textos da época, baseados no Thomas Malthus, diziam que a caridade só piorava a pobreza. Isso baseado naquelas ideias malthusianas que eu já expliquei para vocês. Então esse é o modelo predominante ali de lidar com os pobres, com as pessoas mais pobres nesse momento. Depois das reformas da Reform Bill de 1832, então, comerciantes, burgueses, os interesses mercantis e industriais burgueses passaram a ter maior força, maior ascendência no parlamento. E com isso ganha força as campanhas pelo livre comércio contra as Corn Laws. Então, amparados nas ideias do Adam Smith, uma determinada leitura do Adam Smith, como eu já falei para vocês, amparados nas teorias do Davi Ricardo, né, que também é uma grande referência do pensamento liberal nesse momento, é formada na Inglaterra, em 1839, uma liga anti-Cornwall. Uma liga contra a lei do trigo. Contra a lei do... Quem liderava essa liga era Richard Cobden e John Bright. E na campanha contra as Corn Laws, foi formada na Inglaterra uma revista
que até hoje é a principal revista liberal do mundo, a referência em liberalismo econômico do mundo, que é a revista The Economist. Tá? A Economist ela é fruto dessa luta contra as leis do trigo para autorizar a importação de grãos e assim diminuir o preço dos grãos e assim melhorar o custo da produção e etc, etc. O Bejerot, tá? É o primeiro editor e depois vai ser redator-chefe da The Economist. E quando a gente fala em liberalismo no século XIX, o Bejerot é uma grande referência. A palavra liberalismo, gente, ela surgiu nessa época, em 1820. Então, quando alguém chama o Adam Smith ou o Locke de liberais, é uma projeção. Eles não sabiam o que era isso. É a gente que enxerga eles como ancestrais. O liberalismo econômico autoconsciente, com esse nome, é do século XIX. A palavra surge na década de 1820 na Espanha, e ela é traduzida para o inglês nesse período. Por que eu estou falando nisso? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, não é que essa luta é uma expressão do liberalismo econômico. É que a própria ideia de uma defesa do liberalismo econômico, a própria ideia do liberalismo econômico inglês, de fato se forma na luta contra as Corn Laws. Recorrendo ao Adam Smith, ao Davi Ricardo, alguns ao Thomas Malthus também. Tá? Então o Bejerot, ele fala sobre essa grande debate sobre as Corn Laws. E bom, os Tories, os conservadores, em geral, eram mais protecionistas nesse momento, defensores das Corn Laws. Os Whigs, os liberais, eram contrários às Corn Laws, defensores do livre comércio. O primeiro-ministro da Inglaterra era um Tory, chamado Robert Peel. Tá? E o Peel, vendo a fome na Irlanda, não sei se todos vocês sabem, mas na década de 1840, há uma grande fome na Irlanda. E na Irlanda, os ingleses sequer tinham por laws. Claro, né? Lá eles não colocaram. A Irlanda foi massacrada várias vezes pela monarquia britânica. Tá? As pessoas têm bobão aí na internet que fala assim, a Revolução Francesa foi violenta e a monarquia britânica era moderada. Mas a quantidade de mortos que os ingleses deixaram na Irlanda em 1798 é muito maior que a quantidade de mortos no assim chamado terror dos jacobinos. É muito maior. Tá? Então essa contraposição é uma puta besteira. Mas enfim, o Peel, vendo a fome na Irlanda, ele viu que de fato era necessário diminuir o preço do trigo. Então o Peel, Robert Peel, embora fosse um Tory, ele muda sua posição. É o Peel Repeal. O Robert Peel Repeal, repele as Corn Laws. Então os Whigs eram contra as Corn Laws, os Tories eram geralmente a favor do protecionismo. Mas dentro dos Tories, um grupo muda de lado, liderado pelo Robert Peel, primeiro-ministro. Esse grupo passa para o lado dos Whigs. Assim, em 1846, as Corn Laws são abolidas com apoio dos Whigs e de uma parte dos Tories. Os Tories mais protecionistas ficam escandalizados com isso. Mas o que acontece se coloca no parlamento britânico, isso é o mais importante aqui, um certo consenso de uma defesa da liberdade comercial, do liberalismo econômico. Isso vai ter consequências profundas na história da Inglaterra nesse período. Tá? E tem consequências profundas também no campo dos partidos políticos, porque, de fato, os pilistas, como são chamados os Tories, anti-Corn Laws, sob a liderança do William Gladstone, saem dos Tories e entram para os Whigs, e assim que os Whigs vão se tornar o Partido Liberal. Assim que os Whigs se tornam o Partido Liberal. Os Tories, né, como por exemplo o Benjamin Disraeli, né, que é um grande conservador desse período, bastante conhecido, né, eles ficam por 2 décadas longe do poder. Eles chegam às vezes a governar por alguns meses ali, mas durante as próximas 2 décadas, após a abolição das Corn Laws, há uma hegemonia liberal, do Partido Liberal, na política britânica durante a Era Vitoriana. Tá? Chamamos esse período de Era Vitoriana porque a Rainha Vitória é rainha da Inglaterra entre 1837 e 1901. Tá? Então, um período muito grande. Né? Período muito grande que a gente chama de a Era Vitoriana. Enfim, então, nesse período da Era Vitoriana, por 2 décadas após as Corn Laws, os liberais ficam à frente de fato do poder e os Tories mudam, né, suas posições e tal. Isso é uma coisa que eu acho bastante interessante. E aí que eu digo para vocês, né? Eu falei na aula passada que a Inglaterra tinha feito algumas medidas protecionistas nas vésperas da Revolução Industrial. Então eu falei que a Inglaterra tinha os atos de navegação, monopólio do comércio com as suas colônias,
Falei que a Inglaterra tinha proibido a importação de chitas da Índia, de tecidos ali da Índia. Esse período, a gente tem a abolição das Corn Laws em 1846, os atos de navegação são abolidos em 1849. Então, a gente tem um curto período de livre comércio na Inglaterra e também na Europa, entre 1846, a abolição das Corn Laws, e 1873, quando vai ter uma grande crise do capitalismo. Tá? É um período de expansão do livre comércio na Europa. Expansão relativa. Então, a França, por exemplo, baixa as tarifas protecionistas em relação à Inglaterra. Baixa para 25%. Então você vê que não era também um grande liberalismo econômico, mas era mais do que no período anterior. Tá? Agora, depois de 1873, as tarifas protecionistas voltam a crescer em todo o mundo. Nos Estados Unidos, principalmente. Né? A industrialização dos Estados Unidos se dá a partir de políticas muito protecionistas. A Alemanha também. Depois a gente fala sobre isso quando a gente fala da segunda Revolução Industrial, quando a gente fizer o nosso vídeo sobre esse assunto. Por hora, hoje quero dizer que, com a abolição das Corn Laws em 46 e dos atos de navegação em 49, temos um curto período ali de expansão da liberdade comercial na Europa, da ideia de livre comércio. Esse período, em que a gente tem aí então uma consolidação de uma ideia de liberalismo econômico, é também um período de gestação da moderna ideia de socialismo. Tá? O próprio Eric Hobsbawm, ele fala, o período entre 1813, quando Robert Owen publica a sua nova visão da sociedade, e 1848, quando Marx e Engels publicam o Manifesto Comunista, é o período que o Hobsbawm chama de a formação do socialismo. Eu discordo um pouco do Hobsbawm, com todo respeito e toda humildade, eu estenderia esse período até a Comuna de Paris, em 1871, período de formação do socialismo, antes do socialismo marxista. Porque, embora o Marx já estivesse escrevendo, o Marx só se torna mais conhecido, mais lido após a Comuna de Paris. A gente viu isso no nosso vídeo aqui no Se Liga sobre Marx. Recomendo para quem tiver interesse nesse período. Mas, de fato, a gente tem nesse momento a gestação daqueles movimentos que o Marx chamou de socialismos utópicos. Tá? Eu não vou abordar eles agora aqui, porque eu quero depois fazer uma playlist só sobre os socialismos não marxistas. Só sobre os outros socialismos além do Marx, esses que o Marx chama de utópico. Mas, bom, vimos os luditas, vimos o movimento jacobinista, mencionei os socialistas nesse momento, temos os trabalhos do Robert Owen, os owenitas eram muito importantes nesse momento, falei do liberalismo econômico, mas há também, na década de 30, 40 e 50, um outro movimento dos trabalhadores, que é o movimento cartista. Veja, um movimento ainda muito ligado a demandas mais políticas. Estão bastante herdeiro ali daqueles movimentos que eu chamei de jacobinista. Então, em 1838, o jornal People's Charter, tá? A Carta do Povo, né? Os cartistas, eles estabelecem 6 demandas. Quais eram as 6 demandas dos cartistas? Voto universal masculino, voto secreto, que ninguém precise ter uma propriedade para participar da política. Então eles não incluíam as mulheres, ainda era voto apenas masculino. Voto secreto. Nenhuma necessidade de propriedade, que até então, para você participar da política, precisava ter propriedade. Pagamentos de salários para os políticos. Os políticos até então não recebiam salários. Parlamentares e tal. Por que eles não recebiam? Porque eram pessoas ricas. Você precisava ter uma renda para você participar da política. Se os trabalhadores forem também poder votar e ser votados, eles precisariam, evidentemente, ter uma renda, um salário. 5, que os distritos eleitorais tenham representação igualitária, né, que o voto tenha o mesmo valor, dependente do lugar que você está. E, por último, que haja eleições todos os anos. Como os cartistas agiam? Os cartistas agiam por meio de abaixo-assinados. Há um abaixo-assinado de 1839, com 1.300.000 assinados, que a Câmara dos Comuns, né, o parlamento inglês tinha a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns, que a Câmara dos Comuns rejeitou. Rejeitou. Tá? Há uma marcha de cartistas em Newport com 20 cartistas mortos. Isso é chamado de massacre de Peterloo, em referência ao massacre, à guerra, né, à batalha de Waterloo, né, quando Napoleão foi derrotado pelo Duque de Wellington, pelos ingleses e outros grupos. Na verdade, na batalha de Waterloo, tinha mais prussiano do que inglês. Os ingleses adoram falar que foram eles, né, mas a gente fala disso em outro vídeo. Bom, sob a liderança de Fergus O'Connor, né, como pelo nome você já sabe que é alguém de origem irlandesa, é feito um outro abaixo-assinado, que é de novo rejeitado. Em 1848, estão acontecendo várias revoluções na Europa, a Primavera dos Povos.
Se quiserem, depois a gente faz um vídeo aqui também sobre a Primavera dos Povos. Mas nesse contexto é feita uma terceira abaixo-assinado com 2 milhões de assinaturas, também rejeitado. Então, o movimento cartista foi um movimento imediatamente derrotado. As elites inglesas eram contrárias à democracia. Eles eram liberais e antidemocratas. Por que as elites inglesas eram antidemocráticas? Porque eles diziam que a democracia era uma ameaça à propriedade. Que a democracia levaria ao jacobinismo, que nesse momento era grande medo deles, eram os jacobinos, era o Robespierre e tal. Então, as elites inglesas, os liberais ingleses, eram com raras exceções, com raríssimas exceções, antidemocratas. Temos exceções, temos um Stuart Mill. Stuart Mill era um liberal inglês que defendia o voto feminino. Ele defendeu no parlamento o voto feminino, foi derrotado. Tá, mas mesmo o Stuart Mill defendendo uma ampliação do voto, inclusive para as mulheres, o Stuart Mill defendia que as pessoas com diploma, o voto delas devia valer mais. Então você vê que é um democrata, mas peronomútil, né? Ele ainda acreditava que quem tinha mais condições e possibilidades, o voto tinha que valer mais. Não era uma igualdade total. O Stuart Mill dizia que um dia, se todos estudassem, todos poderiam ter um voto com o mesmo peso. Mas o geral dos liberais desse período, com raríssimas exceções, era ser antidemocrata, e por isso as demandas cartistas, elas não funcionam, elas dão errado, elas não são aceitas imediatamente, e cada vez mais os trabalhadores vão migrando o seu movimento para os sindicatos, para as trade unions. Vamos falar um pouquinho sobre isso para terminar aqui a nossa aula. Até o ano de 1850, já existiam sindicatos na Inglaterra, mas é muito interessante a gente pensar isso. Os sindicatos na Inglaterra ainda não eram sindicatos de massas. Os sindicatos na Inglaterra, até a década de 1850, de maneira geral, os sindicatos eles cobravam taxas muito altas, muito elevadas, para você ingressar neles, e a partir disso os sindicatos distribuíam auxílios doenças, auxílios para desempregados. Então os sindicatos eram restritos ainda a uma, como era chamado na época, de aristocracia da classe operária. Os operários com maior renda, os operários com mais dinheiro, eram sindicatos ainda muito numa lógica artesanal, também ainda tinha numa lógica de corporação de ofício e tal. 1867, no mesmo ano que o Marx publica o Capital, vimos no nosso vídeo aqui do Se Liga sobre Marx, que o Karl Marx, está vivendo na Inglaterra nesse momento. 1867, a Comissão Real dos Sindicatos, das Trade Unions, afirma que o sindicato é bom tanto para o trabalhador quanto para o operário. Então havia uma visão que o sindicato, ao facilitar as negociações entre trabalhadores e operários, ele evitaria greves, manifestações, revoluções, ele poderia servir ali para acalmar, amainar as classes trabalhadoras. Aliás, nesse mesmo ano de 1867, quando Marx publica o Capital, quando a Comissão Real das Trade Unions diz isso, nesse mesmo ano de 1867, o voto é feita mais uma reforma na Inglaterra e o voto é ampliado. O Disraeli, o Benjamin Disraeli, o primeiro-ministro conservador, amplia o direito de voto. Então, os trabalhadores mais ricos, a aristocracia operária, agora vota também. Agora participa da política também. Os mais pobres não, ainda estão excluídos em 1867. Então, é com tudo isso em vista que fica claro por quê, não é estranho por quê, em 1871, há na Inglaterra a legalização dos sindicatos. Sindicatos passam a ser completamente legalizados, reconhecidos pelo Estado. Só que na década seguinte, na década de 1880, a gente tem aí sim a emergência do sindicalismo de massas. Tá? O Robert Owen, que eu não expliquei porque eu vou explicar em outros vídeos, mas que eu já mencionei, ele foi o primeiro a enxergar os sindicatos como caminho, não apenas para uma negociação com os patrões, mas também como um caminho para a construção de uma nova sociedade. Um grupo cada vez maior de pessoas começa a ver as coisas dessa maneira. Quem quiser, a gente detalhou um pouco disso no nosso vídeo lá sobre Marx, como os sindicatos vão crescendo, o Marx vai se ligando aos sindicatos, os sindicatos passam a dialogar com a Associação Internacional dos Trabalhadores, a conhecida como a Primeira Internacional dos Trabalhadores, e aí, no ano de 1901, há um conflito entre uma empresa da Companhia de Ferrovias, de Estradas de Ferro, e o Sindicato dos Ferroviários. Esse conflito foi fundamental para aumentar a pressão dos sindicatos sobre o parlamento, e aí
em 1906, com uma grande base sindical, é formado o Partido Trabalhista Britânico, no ano de 1906. E se no século XIX a dicotomia será entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, no século XX a dicotomia será principalmente entre o Partido Conservador e o Partido Trabalhista inglês, que se forma aí em 1906 com uma base sindical importante. Eu sei que vocês devem estar curiosos, curiosas com algumas informações, porque eu falei que no final do século XIX ainda não tinha democracia na Inglaterra. Tá? Quando que vai ter? Só para vocês saberem os números. Em 1884 é feita mais uma reforma. Então a primeira reforma é em 32, que estende o voto para a burguesia. A segunda reforma é em 1867, que estende o voto para os operários mais ricos, para os trabalhadores com mais dinheiro. A terceira reforma é em 1884. E quem vota agora são 65% dos homens. Só homem. Mas, enfim, é mais que a metade dos homens. Nesse contexto, o movimento das mulheres sufragistas ganha força. Quem quiser saber detalhes sobre isso, veja os vídeos aqui do Se Liga da Renata sobre a história do feminismo. Então, só para vocês terem dados, 1872 é formada a Sociedade Nacional para o Sufrágio das Mulheres. Depois, em 97, a mais influente, União Nacional das Mulheres pelo Sufrágio, né? As sufragistas. O movimento das sufragistas ganha força no final do século XIX. Professor, quando que tem o voto universal dos homens? O voto universal masculino? 1818. Aliás, algumas de vocês podem estar achando estranho eu falar voto universal masculino, né, professor? Se é masculino, não é universal. Mas é só porque esse era o termo usado, tá? Na época, também acho, se é masculino, não é universal. Mas enfim, 1918, todos os homens com mais de 21 anos podem votar e mulheres com renda em mais de 30 anos. A igualdade de voto entre homens e mulheres na Inglaterra é só em 1928, há menos de 100 anos atrás. Então eu queria com essa aula também mostrar para vocês como a democracia na Inglaterra e no resto do mundo é uma coisa muito nova, né? É uma coisa muito nova, muito recente. E como a extensão do voto foi muito gradual na Inglaterra. Então é 1832 que temos o Reform Bill, primeiro ato de extensão do voto, e o voto universal mesmo para as mulheres também, é só praticamente 100 anos depois, em 1928. Tá? E como tem um papel importante da classe trabalhadora, do movimento operário, nessa extensão. Veja como a democracia não foi uma concessão das liberais, das classes dominantes. Perceba como tem muita luta envolvida nessa extensão do voto, nessa extensão da liberdade. Bom, o Robert Allen diz que a primeira Revolução Industrial termina em 1867, quando Marx publica o Capital e quando Benjamin Disraeli amplia, sob a liderança do Benjamin Disraeli, é ampliado o direito de voto para os trabalhadores mais ricos. Bom, alguns historiadores falam que a primeira Revolução Industrial acaba nos anos 50, 60, mas aquilo que eu falei lá em vídeos anteriores, né? A gente não tem um marco, uma data certinha. São só divisões que a gente faz para deixar as coisas mais claras e mais didáticas, e é isso. Espero que vocês tenham entendido, gostado e aprendido bastante com esse panorama que a gente fez da primeira Revolução Industrial e hoje da situação da Inglaterra, política, social e econômica da Inglaterra na época da primeira Revolução Industrial. Se vocês tiverem vontade e desejo de uma aula sobre a segunda Revolução Industrial, ou melhor, uma série de vídeos sobre a segunda Revolução Industrial, não deixe de pedir aí embaixo, comentar. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com os amigos de vocês, com os conhecidos de vocês, comenta, dá aquele like para dar aquela força, caso você tenha achado esse vídeo útil ou interessante, ou as duas coisas. E lembre-se, se você presta vestibular, presta Enem, ou conhece alguém, tem um parente, amigo, que presta Enem, presta vestibular, recomenda para eles, caso você goste do nosso trabalho, o nosso site Se Liga Nessa História, no qual nós temos cursos que a gente vende para o Enem com lista de exercícios, com mecanismos de resposta de dúvidas, com textos de apoio e, claro, muitas e muitas videoaulas para ajudar as pessoas aí que estão prestando Enem vestibulares. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!